Olá, eu me chamo Joaquim. Moro numa cidadezinha chamada Anicuns, no interior do Tocantins. Quero contar um caos assustador vivido na quaresma. Minha família sempre foi de contar causos, uns de mentira para assustar as crianças, outros, bem, esses eu prefiro acreditar que são invenção, mas meu avô Pedro jurou até o último dia de sua vida que o que ele viu era verdade. E olha que ele não era homem de inventar coisa, não era. Ele é ex-militar, era sistemático, daqueles que não tremia nem na frente do coronel, virou vigia de roça depois de se aposentar. Mas em 1993, durante a quaresma, algo aconteceu que deixou ele com os cabelos em pé. Naquela época, meu avô cuidava de umas plantações de soja nos arredores da cidade. O lugar era isolado, cercado por mato fechado de um lado e um rio do outro. Ele morava numa casa pequena, mas aconchegante, no meio do terreno, só com um lampião, uma espingarda velha e um rádio a pilha para fazer companhia. A gente sempre dizia que ele era corajoso demais para ficar naquele lugar sozinho, mas ele sorria. Medo é coisa de quem tem pecado na consciência. Só que naquela noite, parece que até ele teve que rever essa crença. Era uma quarta-feira de quaresma, por volta das 9 horas da noite. Meu avô estava jantando, na verdade tinha acabado de jantar arroz, feijão e uma carne seca dura, que ele chamava de filé mignon do sertão, quando ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora. Parecia um porco revirando a terra, mas muito mais pesado. Ele pegou a lanterna e a espingarda e foi lá para fora, pensando que era algum bicho atacando as plantações. Ele abriu a porta e sentiu aquele cheiro, que foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Um fedor de carne podre e sujeira que fez até ele, acostumado com o cheiro de estábulo, sentir ânsia. Então ele viu uma coisa. A criatura estava a uns 10 metros de distância, debaixo de um pé de manga. Tinha o corpo de um porco, mas as patas dianteiras eram quase mãos humanas, garras retorcidas e cheias de sujeira. A cabeça era a pior parte, uma mistura nojenta de focinho de porco com o rosto de homem, com os olhos vermelhos que brilhavam no escuro. A boca era larga demais, cheia de dentes. A pele era rosada, mas cheia de verrugas e feridas abertas, como se estivesse apodrecendo vivo. O pior, aquela coisa meio que sorria para ele. Não era um animal comum, parecia gente, só que errado, torto, como se alguém tivesse colocado os dentes no lugar errado. Meu avô engoliu em seco e tentou esconder o medo e disse: "Ô cabra, tu tá perdido?" A coisa parou de cavar o chão e ergueu a cabeça. Foi quando ele percebeu um detalhe que o fez estremecer. Aquele bicho parecia ter seios, caídos e cheios de pelos, mas inegavelmente eram seios humanos. A criatura soltou um grunhido que terminou numa risada rouca, igual a de um bêbado, e deu um passo na direção dele. Foi o bastante. Meu avô nunca correu tanto na vida. Entrou na casa e trancou a porta com a mão tremendo. Encostou a espingarda no peito e ficou ali, ouvindo. O barulho do lado de fora continuava. Passos pesados, arranhões nas paredes de madeira, aquela risada baixa e arrastada. Às vezes parecia que o bicho estava sussurrando alguma coisa, mas ele não conseguia compreender. As horas se arrastaram. O rádio chiava, pois meu avô esqueceu de desligá-lo. Lá fora, o bicho não parava. Meu avô rezou como nunca. Ele que sempre dizia que homem de verdade não reza por medo, naquele momento não tinha vergonha nenhuma de pedir ajuda para qualquer santo que estivesse ouvindo. Por volta das 3 horas da madrugada, os sons cessaram. Ele não pregou o olho, esperando qualquer sinal de que a coisa ainda estava por ali. Só quando o sol começou a nascer que ele criou coragem de destrancar a porta. Do lado de fora, o cheiro ruim ainda pairava no ar. No chão de terra batida, pegadas estranhas cercavam a casa, metade casco e metade mão humana. Havia também um rastro de baba preta misturada com terra.
formando um caminho que ia na direção do mato fechado. Meu avô seguiu o rastro com os olhos, mas não teve coragem de ver aonde terminava. Ele pegou suas coisas e foi embora no mesmo dia. Nunca mais voltou para aquela casa. Quando o dono da plantação perguntou o motivo, ele apenas disse: "Tem um bicho muito feio andando por aqui. Aquilo é o próprio Tinhoso." Ele nunca mais trabalhou como vigia. Passou a evitar qualquer lugar muito isolado, e toda vez que ouvia um porco grunhir, fazia o sinal da cruz. Contava essa história sempre do mesmo jeito, sem mudar um detalhe. E quando alguém dizia que ele estava inventando, ele olhava a sério e com raiva e falava: "Então vai lá no mato de noite e vê se é mentira." Bem, até hoje, quando vou visitar a família em Anicuns, na Quaresma, evito passar perto daquele terreno abandonado perto do riacho. Dizem que às vezes ainda dá para ouvir grunhidos de porco no mato, e eu prefiro acreditar que é apenas o vento. Boa noite. Meu nome é Clara, eu sou de Belo Horizonte, mas essa história aconteceu no Rio de Janeiro em 2018. Na época, eu fazia um curso de fotografia e precisei ficar um mês na cidade. Como não tinha grana para hotel, optei por uma casa de hóspedes barata em Santa Teresa. Era uma daquelas construções antigas, com o pé direito alto, madeira rangendo a casa a cada passo e uma atmosfera que misturava charme e decadência. Parecia uma casa colonial, tipo de lugar que, se fosse num filme, com certeza teria uma história macabra. A dona Ione, era uma senhora simpática, baixinha e de cabelos grisalhos. Assim que cheguei, ela me levou até meu quarto, um espaço amplo com uma cama de ferro antiga, um guarda-roupas que parecia de outro século e uma janela grande que dava para um pátio. O ar tinha um cheiro de madeira envelhecida e mofo leve, mas nada insuportável. "Aqui é tranquilo, só tem um detalhe", ela disse sorrindo, como se fosse piada. "A casa faz uns barulhos de vez em quando um pouco estranhos, mas não precisa se assustar. Os antigos moradores ainda passeiam por aqui." Achei que fosse brincadeira e ri junto, sem saber que em breve descobriria que ela falava sério. Foi na primeira noite que tudo começou. Deitei exausta depois de um dia inteiro de aulas e exploração pela cidade. O sono veio rápido, mas não durou muito. Acordei no meio da noite com um barulho baixo e estranho. Um choro abafado que parecia de um bebê. O som vinha do canto do quarto. Sentei na cama, ainda sonolenta, e tentei entender o que estava acontecendo. No breu, percebi uma figura parada ali. Uma menina de vestido branco, com os cabelos cobrindo parte do rosto. Ela segurava um bebê nos braços. O meu coração disparou. Pensei que estivesse sonhando, mas quando pisquei algumas vezes, ela ainda estava lá. Acendi a luz do abajur com a mão tremendo e pela primeira vez eu vi o que ela segurava. Não era um bebê comum. A pele era esquisita, como se estivesse derretendo, os olhos enormes e escuros demais para serem de um ser humano. E a boca se mexia como se tentasse chorar, mas não saía nenhum som. Um calafrio percorreu a minha espinha. A menina olhou diretamente para mim e sorriu, mas não era um sorriso normal. Parecia que a boca dela tinha sido puxada para o lado, formando uma expressão tensa e quase grotesca. Então, sem dizer nada, ela virou e atravessou a parede como se fosse fumaça. No instante seguinte, a porta do quarto bateu com força. Pulei da cama e corri até a sala, onde Dona Ione assistia a novela bem tarde como se nada tivesse acontecido. "Dona Ione, tem uma menina com um bebê no meu quarto. Aquilo não é normal." Ela suspirou e deu uma risada curta, sem desviar os olhos da televisão. "Ah, isso é normal. Ela mora aqui faz tempo. O nome dela é Rita. Não se preocupa, ela só aparece para quem ela gosta." "Mora aqui? Como assim?" eu perguntei. "Ela e o bebê
perderam a vida aqui faz uns 50 anos, quando aqui ainda era um cortiço, mas são inofensivos, só assustam um pouco. Eu fiquei sem palavras. Como que ela podia falar daquilo de uma forma tão tranquila? Passei o dia seguinte tentando esquecer o que tinha acontecido. Talvez fosse o cansaço, minha mente pregando peças, mas quando chegou a noite, a tensão voltou. Deixei a luz acesa e fiquei enrolando para dormir. Lá pelas 3 horas da manhã, ouvi um barulho esquisito no chão, algo rastejando. Meu corpo gelou. Olhei para os pés da cama e lá estava ele, o bebê, mas dessa vez se mexendo sozinho. Ele se arrastava pelo piso de madeira, puxando o próprio corpo de forma estranha. Quando chegou perto da cama, levantou a cabeça e abriu um sorriso. A boca estava cheia de dentes finos e pontiagudos. O estômago revirou. Antes que eu pudesse reagir, ele deu um pulo e subiu na cama, escalando o meu corpo. O toque era gelado e pegajoso, como se estivesse coberto de alguma substância gosmenta. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saía. Tentei empurrá-lo, mas minha mão atravessou o seu corpo como se ele fosse vapor. Foi então que ouvi uma risada infantil vinda do corredor. A menina estava lá parada, observando. Meu instinto gritou mais alto do que qualquer pensamento racional. Pulei da cama, peguei a minha mochila e saí correndo sem me importar com o barulho. Dona Ione, à porta do quarto, olhava para mim com um sorriso. Moça, eles só querem brincar. Depois de um tempo você se acostuma. Mas eu já tinha decidido. Peguei as minhas coisas e fui embora naquela mesma madrugada, sem olhar para trás. Eu nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais quis saber se a menina e o bebê ainda estavam por lá. Mas até hoje, quando passo por Santa Teresa, eu me lembro disso e me dá arrepios. Dizem que Dona Ione ainda recebe hóspedes e que eles sempre comentam sobre coisas estranhas na casa, sussurros, batidas e risadas na madrugada. Aquela mulher para mim é maluca e talvez eu acho que ela tenha algum envolvimento com esses casos. E quem sabe, se você decidir se hospedar lá, também não acorde com algo subindo na sua cama. Boa noite. Olá, Bruno. O meu nome é Jordano. E o que vou contar aconteceu lá pelos anos 80, no sítio da minha avó em Cururupu, Maranhão. Naquela época, eu tinha pouco mais de 20 anos e, além de ajudar no serviço de casa, dava uma força na roça e tomava conta dos animais. A vida no interior era simples, mas cheia de coisas que a gente não entendia direito. Plantávamos mandioca, cuidávamos das galinhas, porcos e alguns bois. Mas o que eu mais me lembro são as noites. Elas eram tão escuras que a única luz que vinha do luar e do brilho das estrelas, e claro, dos vagalumes, que pareciam pequenas lanternas no meio do mato. Porém, algo estranho começava a rondar aquela região e eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A história que vou contar começou em 1983, durante a Quaresma, uma época em que o povo da região sempre ficava mais atentos a coisas sobrenaturais. Já ouvimos muitos rumores sobre aparições e entidades bizarras, mas nada que eu tivesse visto com os meus próprios olhos. As pessoas da região falavam até mesmo de um tal bicho-homem, uma criatura que era meio homem, meio bicho, que aparecia de madrugada. Mas como qualquer jovem da minha idade, eu achava que era apenas lendas. Tudo começou numa quinta-feira por volta das 11 horas da noite. Eu estava no sítio, mexendo nos arreios quando ouvi um barulho lá fora. Não era o som de galinhas ou porcos, mas algo mais pesado, como um boi andando por ali. Só que não tinha boi solto no sítio. Eu abri a janela e botei a minha cabeça para fora, com a intenção de ver o que estava acontecendo. Quando eu olhei para o curral, senti o coração bater mais forte. Do outro lado da cerca, lá estava ele, uma sombra preta enorme com o formato de um touro.
mas não era um touro normal, como os que a gente cria por aí. Ele não tinha olhos, apenas 2 buracos escuros no lugar deles. E o corpo parecia uma mistura de sombra e fumaça, algo que não podia tocar, mas que parecia estar ali, de alguma forma. O que mais me assustou foi o fato de ele não emitir nenhum som. Ele não resfolegava como um touro, não fazia barulho algum, apenas ficava ali me olhando. Fiquei parado sem acreditar no que vi, tentando entender o que estava vendo. Fechei a janela imediatamente. Os animais enlouqueceram, vacas berravam, os cavalos relinchavam e, sem saber o que fazer, eu comecei a rezar o credo. Na manhã seguinte, encontrei uma das vacas sem vida, caída no campo, sem nenhum ferimento. Parecia que ela tinha morrido de susto, como se o simples fato de ver aquela coisa a tivesse matado. Eu tentei pensar que era apenas uma alucinação, coisa da minha cabeça, mas não demorou muito para perceber o que estava acontecendo naquela noite, e não era obra do acaso. Certo dia, seu Otávio, um velho amigo do meu avô que morava em um sítio próximo, me contou sobre algo que viu. Ele estava voltando da roça como de costume, quando de repente viu uma sombra preta atravessar a estrada à sua frente. Era um bicho grande, parecido com um touro, mas andava como gente. Parecia arrastar uma das patas. Fui até cruzar os dedos. Rapaz, aquela coisa era muito feia, ele contou. E teve também a Orlete, que era uma rezadeira da região. Ela falou: é coisa ruim que aparece na quaresma, disse ela, relatando com detalhes. Aparece toda a quaresma. É nesse momento que ele vem para marcar quem está com pecado na alma. O mais estranho de tudo isso foi o que aconteceu depois. Durante aquela mesma semana, mais 3 animais apareceram sem vida, de modo inexplicável. O porco do seu Raimundo, a égua do seu Expedito, todos sem sinais de ferimentos, só estavam sem vida. Nos anos seguintes, aquele touro, ou sei lá o que era aquilo, voltou. E voltou a acontecer também em 1984 e 85. E no começo de 86, eu já estava começando a me acostumar com o medo, mas as rezas, as benzenduras e até o sal grosso nos currais não adiantava. O bicho sempre voltava. Na última noite, em 1986, eu estava sozinho no sítio. Já era tarde e os animais começaram a se agitar novamente. Dessa vez, eu não corri. Eu fui até o velho terçado que meu avô guardava em um canto do sítio. Era uma lâmina grande e afiada que ele usava para cortar galhos secos e caídos. Eu não sabia se serviria para enfrentar aquela coisa, mas era o único objeto que eu tinha à mão. Quando o bicho apareceu de novo, eu me preparei. Em nome de Deus, some daqui, eu gritei com a voz trêmula. Aquele touro parou como se tivesse entendido o que eu disse. Ele ficou ali parado me encarando por um instante. Então eu achei que ele ia avançar sobre mim, mas de repente, como se fosse fumaça carregado pelo vento, aquele bicho se desapareceu como se fosse fumaça e nunca mais apareceu. Nessa história, sempre que chega a quaresma, o povo de Cururupu comentava sobre essa criatura naquela época. Tem quem diga que ele era o espírito de um fazendeiro que morreu de forma cruel e virou uma espécie de maldição. Outros juram que era um demônio disfarçado que se alimentava do medo. Eu nunca soube ao certo o que era, mas uma coisa é certa: eu vi o que vi e aquilo ficou marcado em mim. Esse é um dos tantos causos de quaresma que já ouvi, vivi e que outras pessoas me contaram. Sou fã do seu trabalho, Bruno, e espero que você possa narrar o meu relato. Tenham todos uma ótima noite. Olá a todos. Eu tenho uma experiência para relatar. Eu me chamo Raimunda, eu tenho 44 anos, moro em Campinas, São Paulo. Eu sou natural do interior do Maranhão, uma pequena cidade chamada Brejo. Tudo aconteceu no ano de 1987, quando eu era criança.
Eu morava com os meus pais em uma casa bem simples. As ruas não tinham asfalto naquela época e havia poucas casas no meu bairro. Meus pais e eu, por sermos de interior, dormíamos cedo, por volta das 8 horas da noite. Costume de gente de interior. Quando começou a quaresma daquele ano, eu às vezes acordava de madrugada para ir ao banheiro ou tomar água, ou simplesmente acordava e demorava para dormir de novo. Uma certa ocasião, eu acordei para usar o banheiro. A casa estava em um breu total. Eu havia usado o banheiro e voltei para a cama. Foi quando, ao longe, eu comecei a escutar alguém gemendo. Aqueles gemidos foram se aproximando. Era como um gemido de dor e angústia de alguém que caminhava na rua. Aquilo era macabro e me dava calafrios. Quando foi na manhã seguinte, eu falei para minha mãe que havia escutado alguém gemendo na rua. Minha mãe, com um semblante bem sério, me disse que, se eu escutasse aquilo, era para rezar um Pai Nosso e não olhar pela janela para ver o que era. Eu perguntei o porquê daquilo, porém minha mãe retrucou dizendo para eu fazer exatamente o que ela me havia dito. Porém o erro da minha mãe foi não imaginar que dizer não a uma criança é a mesma coisa que dizer sim ou faça, pois isso me deixou ainda mais curiosa para saber o que faziam aqueles gemidos de madrugada na minha rua. O que fazia aqueles gemidos de madrugada na minha rua? Durante muitas noites eu dormi bem, mas em uma certa noite, já quase para terminar o período da quaresma, eu acordei com latidos do cão de um vizinho. Não sei que horas eram, mas era bem tarde. Aquele cão latiu durante um tempo, mas depois se calou. Depois tudo voltou a ficar em silêncio, e eu não consegui dormir mais. Eu comecei a escutar aqueles gemidos angustiantes de novo. Eu me lembrei do que minha mãe disse. Eu rezei o Pai Nosso, mas eu estava com muita curiosidade de ver o porquê daqueles sons. Eu olhei por uma das frestas da janela e vi algo que me deixou traumatizada por muitos anos. Havia um homem caminhando na rua, porém ele não tinha cabeça. Ele tinha um corpo esquelético e tinha uma corrente em seus pés. Aquele ser caminhava lentamente pela rua e emitia aqueles barulhos estranhos, mesmo sem ter a sua cabeça. Eu congelei de medo na janela, vendo aquilo. O pior foi que, quando aquele corpo parou em frente à minha casa, ele se virou para a minha residência, como se soubesse que eu o estava observando. Foi então que eu consegui sair daquele transe e fui para a cama e me cobri. Comecei a rezar o Pai Nosso e escutei aqueles gemidos bem ao lado da janela do meu quarto. E migrava para a porta da cozinha e para a porta da sala, como se estivesse rondando a nossa casa. Aquilo durou a noite toda. Eu implorava para que amanhecesse logo. Aquele ser só foi embora quando estava aparecendo os primeiros raios do sol. Quando eu levantei de manhã, minha mãe me deu uma bronca e me disse: "Eu falei para você não olhar e você olhou. Aquele ser ficou a noite inteira nos perturbando. Se escutar qualquer coisa estranha de madrugada, não olhe pela janela." Eu espero que dessa vez você tenha aprendido a sua lição. Minha mãe não chegou a entrar em detalhes sobre o que era aquilo, mas eu tenho certeza que ela já viu aquilo antes, mas não queria comentar. Algumas noites depois eu escutava aquele ser de madrugada, mas eu não me atrevi mais a olhar pela janela. Mas com o passar dos anos, mais casas foram sendo construídas na minha rua. Então aquilo desapareceu, e nas quaresmas seguintes nunca mais vi nada de sobrenatural. Esse foi o meu breve relato. Boa noite. Olá. Eu prefiro não me identificar aqui nesse relato. Vocês podem me chamar de Augusto. Eu tenho 37 anos. Moro no interior de Santa Catarina. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu comigo ano passado. Eu trabalho como professor e sou casado há quase 8 anos com a minha esposa.
Eu tenho um filho de 5 anos. Trabalho na rede privada de ensino e também dou aula em uma faculdade aqui onde eu moro. Eu sempre tive uma vida bem corrida e nunca passou pela minha cabeça pensar em coisas sobrenaturais. E jamais imaginei que algo aconteceria comigo em uma certa noite. No ano passado, eu fui convidado para dar uma palestra para alunos que estavam fazendo uma pós-graduação. Essa palestra aconteceria em um famoso hotel em Blumenau, e por questões éticas, também não vou citar o nome. Eu passaria uns 2 dias naquela cidade. Minha esposa disse que não se sentia segura, estando sozinha com meu filho em nossa casa. Então, ela disse que queria ir passar esses dias na casa da minha sogra enquanto eu viajava, e na volta, eu a buscaria. Eu iria viajar no meu carro. No dia para eu viajar, eu saí às 5 horas da manhã. Coloquei as minhas malas no meu carro e levei a minha esposa e o meu filho para a casa da minha sogra. Depois, eu entrei na rodovia 101, até chegar ao meu destino. Foi uma viagem tranquila e consegui chegar no horário marcado. Após já estar no hotel, comecei a dar as minhas palestras. Havia bastante pessoas, muitos alunos que sempre faziam perguntas, porém foi algo prazeroso, pois ensinar sempre foi a minha paixão. Após ter passado 2 dias dando palestras, na noite em que eu iria voltar para casa, eu resolvi visitar alguns pontos da cidade antes de seguir viagem. Depois de ter visitado vários lugares, creio que por volta das 10 horas da noite, eu entrei de novo na rodovia 101. Eu nem imaginava que ali eu iria ver algo que até hoje me perturba. Após ter dirigido bastante, eu vi à minha frente que havia uma praça de pedágio. Eu reduzi a velocidade, paguei a taxa para um dos funcionários daquele pedágio e resolvi fazer uma pausa, pois eu queria muito usar o banheiro. Após passar pelo pedágio, eu parei o carro no acostamento para urinar. Um pouco à minha frente, haviam 2 carretas paradas, uma atrás da outra, e do meu outro lado, só havia mato e escuridão. Eu caminhei para me esconder um pouco atrás de uma das carretas, para que eu pudesse urinar. Foi então que eu vi a coisa mais assustadora da minha vida. A uns 50 metros à minha frente, eu vi um cachorro muito grande de uma forma descomunal. Ele estava apoiado em pé, em cima do guarda-reio, e as patas dianteiras estavam apoiadas na carreta. Aquele bicho estava procurando algo dentro da carreta. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei paralisado, e tudo parecia estar em câmera lenta naquele momento. Aquele animal tinha as patas traseiras tortas, pelos por todo o corpo, uma cabeça de cachorro gigante, e exalava um fedor insuportável de algo podre. Por sorte, aquele bicho não me viu ou por alguma razão não se importou com a minha presença. De repente, aquele ser começou a andar em direção ao matagal como se fosse um ser humano. Eu fiquei impressionado vendo aquilo. Aquela besta deveria ter mais de 2 metros de altura. Ele caminhou e se embrenhou no mato, e eu não o pude ver mais. Após eu ver aquilo, eu saí daquela espécie de transe que eu estava devido ao medo e ao choque, e entrei no meu carro e saí cantando o pneu. Finalmente eu havia chegado em casa, após ter ido buscar a minha esposa e o meu filho. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu comecei a fazer pesquisas na internet para tentar encontrar uma explicação para aquilo que eu tinha visto, e tudo apontava que era um lobisomem que eu havia visto naquela noite. Eu demorei a aceitar essa ideia, mas não havia nenhum outro animal que se assemelhasse àquilo que eu vi naquela noite. Hoje eu sei que lobisomens existem, e por algumas noites eu cheguei a ter pesadelos com aquela criatura. Principalmente agora que estamos na época de Quaresma, eu procuro ser muito cauteloso. Bem, esse é o meu relato. Eu não quero convencer ninguém a acreditar na experiência que eu passei, mas ainda assim, eu deixo que vocês meditem sobre esse assunto. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.